Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebemos uma convidada que une técnica, liderança e compromisso social. Médica sanitarista, presidente do Sindicato dos Médicos de São José do Rio Preto e região, diretora da Federação Nacional dos Médicos e uma das vozes mais firmes na defesa da saúde pública no Brasil. Durante a pandemia, esteve na linha de frente coordenando UTIs e hoje segue atuando na construção de políticas públicas e na valorização dos profissionais de saúde. Com vocês, doutora Merab. Seja bem-vinda, doutora Merab. Muito obrigada aqui por toda a receptividade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês neste momento tão importante, né? Conhecendo aqui a sede nacional do Avante, podendo compartilhar com vocês toda a minha história, toda a minha trajetória até aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo aí todos os acontecimentos que veio a chegar até este momento tão importante para mim. Sim, espero que a gente faça um bate-papo hoje bem bacana, viu, doutora? Vamos começar falando um pouco da sua vida e da sua trajetória, tá? Sua história começa em uma origem simples. O que mais te marcou na sua infância e na sua juventude? Sim, Rosa. Eu venho de um município pequeno, uma cidade interiorana. Toda a minha formação básica foi em escola pública e durante todo esse período da escola pública eu já sempre fui um pouco envolvida com posições de liderança. Eu lembro, por exemplo, que durante a minha formação tivemos campanhas para o diretor da escola e eu era envolvida. Além disso, teve situações de desfavorecimento, por exemplo, aos colegas que era de zona rural e tinha ali a necessidade de um horário mais flexível. Eu acabei pegando a frente disso, também era envolvida nas políticas até mesmo municipais, com questão de críticas a situações de estrutura da própria cidade. Então eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com essas situações sociais. E durante toda essa minha criação, eu sempre também fui muito apaixonada e envolvida com animais. Eu fui conhecida, inclusive, como a menina do cavalo, porque eu montava cavalo, andava no cavalo na cidade, para cima, para baixo. Então, eu venho de uma criação simples, de um formato interiorando, mas sempre com um apelo social, com um envolvimento social desde a minha base. Doutora, então liderança você sempre demonstrou, né? Mas quando que você percebeu que você queria realmente impactar a vida das pessoas? Desde a base da minha escolha profissional, né? Quando eu me decidi fazer medicina, eu já tinha a ideia de ser um impacto na vida das pessoas. Quer queira ou não, quando você trabalha na medicina, quando você trabalha nesta área, você está em contato com o ser humano na sua fase mais frágil, em um momento de maior fragilidade, que a sua atuação e que a sua forma de lidar com essa situação faz total diferença naquele momento. Então, na base da minha escolha de ser, a base da minha escolha Merab profissional, eu já tive esse apelo para a necessidade do ser humano em sua fragilidade. E a situação da saúde, a saúde ela não é uma área de apenas um viés, ela tem uma área que abrange todos os vieses em relação à situação da pessoa. O saneamento básico tem um impacto direto na vida da saúde da população. A situação psicológica, a escolaridade. Então, acabou que eu, estando envolvido neste mundo da medicina, eu necessariamente, para que eu pudesse ser um profissional e tratasse o ser humano em toda a sua integralidade, eu precisasse envolver nele todos esses outros aspectos sociais e dali foi natural. Esse envolvimento numa medicina um pouco mais humanizada e um pouco mais abrangente em todos os aspectos que leva à saúde do paciente. E dentro da sua trajetória, quais foram os momentos mais desafiadores até hoje, assim, até aqui? Então, foram vários, Rosa. A começar com a base da minha formação.
como eu disse, eu venho de escola pública e, infelizmente, a nossa formação nas escolas públicas, ela ainda é insuficiente. Uma das coisas que eu falo bastante, nós temos que melhorar muito o ensino público do país. Então, já neste início, para eu conseguir me ingressar em uma faculdade de medicina extremamente concorrida, eu já precisei me dedicar de uma forma bem mais intensa. Eu lembro, já no início da faculdade, eu precisei correr atrás de bases que eu ainda não tinha por causa de uma formação ainda deficiente, por não ter alcançado tudo que o governo deveria ter fornecido para os nossos estudantes. Corri atrás, fui bolsista, então corri de alcançar ser diferente do que eu já vinha deste habitual, né? Tanto que na minha faculdade eu fui a única estudante de escola pública, até o período que eu estive ali, eu era a única estudante de escola pública que nunca tinha feito cursinho, que eu entrei direto através de uma bolsa para cursar medicina. Então, neste começo já foi grandes, como se diz, grandes dificuldades a serem superadas. Na sequência, o meu marido, que vem também de uma família simples, ele também é do interior de Goiás, ele também quis fazer medicina, então eu precisei trabalhar para poder fazer a formação dele. Ali no meu último ano de faculdade, ele já ingressou em medicina. Trabalhei muito para conseguir custear todos os gastos, porque formação médica, ela é alta, o custo é muito alto, né? Então eu trabalhei muito, intensamente, para eu conseguir formei ele médico, um excelente médico, inclusive, hoje atua pelo SUS, atua um médico humano. Na sequência disso, eu, assim, recém-formada, já precisei assumir áreas às quais eu me apaixonei, que é a urgência e emergência, e ali dentro eu fui crescendo profissionalmente. E já no primeiro ano da minha formação ainda, no final do primeiro ano, eu já assumi uma função de diretoria de uma das UPAs de São José do Rio Preto, que foi quando eu me conectei pelo primeiro momento com a gestão em saúde pública e virou a minha paixão. Essa parte de gestão em saúde pública, ela acabou sendo algo que eu falo de dentro do meu coração. E dali eu fui crescendo, aí de uma diretoria eu fui para outra diretoria e fui alçando voos cada vez maiores, sempre ultrapassando essas dificuldades, essas barreiras que apareciam, tentando superar elas por todas as características que envolvem isso. Porque assim, quer queira ou não, a medicina ela ainda é um ambiente um pouco mais masculino. Agora, este ano, pela primeira vez na história da nossa formação médica, as mulheres finalmente alcançaram e acima dos homens em formação médica, mas até então nós temos uma profissão um pouco mais masculina, principalmente nas áreas administrativas. Então, uma médica nova de 28, 29 anos, tendo que coordenar, por exemplo, médicos com 40 anos de profissão. Sim. Então, foram várias situações. E aí eu acredito que a grande formação minha, no sentido de superação, foi durante a pandemia do Covid. Neste período, realmente foi algo muito diferente de tudo o que nós fomos preparados para viver. Nesta época, realmente foi uma superação muito maior do que tudo que a gente tinha preparado, mas com a bênção de Deus a gente superou cada momento desse. Doutora, e você teve uma trajetória acadêmica intensa, né? E sem cursinho tradicional. Como que foi essa conquista? Exatamente. Depois que eu terminei a minha formação, eu não me ingressei nos cursos preparatórios. Eu acabei estudando em casa mesmo e eu investi muito, principalmente na parte das redações, de leitura, de conhecimento de causas. E foi todo esse estudo que me deu esta oportunidade de conseguir ingressar na faculdade de medicina. Fato este que, na minha formação, durante o período que eu estive na faculdade, eu era a única estudante de escola pública que não tinha investido tempo em cursinhos preparatórios para o vestibular. E é uma certa dificuldade em alguns aspectos, porque, quer queira ou não, existe uma certa deficiência nessa formação do estudante de escola pública. E aí eu precisei correr atrás de dois tempos, né? Eu aprendendo a medicina e correndo atrás de uma base que eu ainda não tinha. Foi muito intenso nesse início de formação, mas corri atrás e, graças a Deus, eu consegui alcançar aí o resultado final de uma boa formação médica.
Mas durante a faculdade você já liderava movimentos e ligas acadêmicas. Isso já indicava seu perfil político? Sim, na faculdade eu estive na fundação de várias ligas, eu participei de várias ligas, eu estive também na comissão que fundou simpósios, na Atlética, que era uma instituição estudantil que trabalhava os alunos, os jogos, as próprias ligas, essa representatividade dentro da própria faculdade. Eu fiz parte por 3 mandatos da Atlética e eu também eu também estive à frente de movimentos em prol de inúmeras situações até estruturais da faculdade. Teve um momento lá que a nossa faculdade ela não tinha ar-condicionado e São José do Rio Preto, e Fernandópolis é uma cidade muito quente. Então, assim, eu chamei os alunos e falei assim, gente, não dá para continuar. Nós olhávamos os nossos professores, os professores tomando um banho de suor, aquilo estava prejudicando a formação nossa, prejudicando a qualidade do ensino. Então ali eu chamei os colegas, gente, vamos fazer um movimento, nós fomos com ventilador lá para a entrada da faculdade. Hoje os estudantes têm ar-condicionado lá, graças a doutora Merab. Além disso, fiz um movimento sobre a valorização dos salários dos nossos professores. Nós tínhamos e temos, né, excelentes profissionais na formação e eles quiseram mexer nesse salário. Nós fizemos um manifesto em relação a isso. Em relação a alguns professores que tinham sido desligados, nós fomos lá para a porta, na entrada da cidade, lá na porta, inclusive, desses professores. Então, o movimento trazendo a importância do coletivo. Eu sempre estive nessas representatividades, sim, trazendo a importância da força do coletivo na resolução de situações que, no fim das contas, abrange todos os envolvidos ali. E doutora, como a formação em medicina da família moldou a sua visão, né, sobre o Brasil e o SUS? Assim que eu me formei, eu comecei a atuar na área que é a base do SUS, a saúde da família e comunidade. Nós temos uma saúde pública, eu sou suspeita a dizer, porque eu sou apaixonada pelo SUS. O SUS tem suas deficiências, mas não é à toa que nós somos exemplo para o mundo. O SUS é incrível. Infelizmente, devido à dificuldade administrativa e devido à falta de recursos adequados ao nosso serviço, que, repito, é incrível, ele não chega a todo o potencial que tem. E a base dele é a saúde da família e comunidade. Por quê? Porque ele pega tudo. Ele trata o ser humano dentro da sua sociedade e na sua integralidade. Ele trata o ser humano, ele trata ele na sua casa, no seu ambiente, no seu saneamento, na sua família. Eu até falava assim, eu trato até o papagaio do paciente na saúde da família. Então é a área que você atende o ser humano de uma forma integral. A ortopedia, você vai atender a fratura dele. A neurologia, você vai atender o distúrbio neural dele. A psiquiatria, o distúrbio Agora, a atenção básica, a saúde pública, que foi aonde eu fiz minha especialidade, minha especialização, ela trata o paciente dentro da própria sociedade dele, dentro da família dele, dentro do bairro dele. Então, você tem uma base de um atendimento que você vê a medicina em todas as suas faces. E, para mim, é a área que eu mais achei, assim, completa, para você ser um médico realmente completo no sentido do ser humano. Sim. Doutora, sua atuação sindical tem forte impacto político. Como você enxerga essa conexão entre saúde e política? Total. Eu bato muito na tecla que não existe uma adequada assistência ao paciente sem uma adequada valorização dos profissionais. Você não tem como esperar que um profissional ele consiga entregar um serviço de uma forma adequada se ele não estiver sendo valorizado. Então, o sindicato ele vem exatamente com esse objetivo e foi aí que eu me envolvi com o sindicato. Durante o período antes de eu me envolver, nós estávamos vivendo uma situação muito difícil ali na saúde do município onde eu estava inserida, em São José do Rio Preto. Os médicos estavam com salários defasados, 7 anos sem reajuste dos salários dos médicos, fiz inúmeras reuniões pedindo para que isso fosse corrigido. Eles haviam tirado segurança
segurança das unidades, então eu estava tendo uma série de profissionais sendo agredidos dentro do serviço. E aí como que você pede para uma pessoa cuidar de outra pessoa apanhando, com o seu salário defasado, com um ambiente insuficiente, com péssimas condições para uma adequada estratégia no atendimento? Então, como você pede isso? Então, a base do direito do profissional, a valorização do profissional, ela tem um impacto direto no resultado à assistência da população em saúde pública. E o que mais te motivou a assumir um papel mais ativo na defesa da categoria médica? Todos esses acontecimentos, como eu disse, nós estávamos vivendo uma fase muito ruim frente à valorização desses profissionais. Estávamos, não. Infelizmente, é uma situação que vem persistindo em uma crescente. O que nós vemos hoje? A deficiência da saúde pública está sendo imputada aos profissionais. Estão utilizando os nossos profissionais da saúde como bodes expiatórios para as mazelas dentro da saúde pública, não só do município, mas até de uma forma generalizada. É uma forma que, infelizmente, utilizaram para poder se esconder atrás da insuficiência, principalmente administrativa. Fica fácil. Ao invés de eu resolver o problema da dificuldade que o serviço vem sofrendo, eu coloco o profissional como culpado. Não é à toa que a síndrome de burnout, que é uma síndrome relacionada ao esgotamento profissional, é extremamente alta, é extremamente alta, a mais alta entre os profissionais da saúde. Por quê? Porque eles estão em um ambiente já extremamente intenso, eles estão em um ambiente já extremamente dificultoso e ainda sobre eles cai toda a culpa da insuficiência que não está ao alcance deles. Eles são vítimas tanto quanto os próprios pacientes, mas acaba que jogaram nele e a população acabou assumindo essa situação de realmente culpar o profissional. E por isso eu me envolvi na defesa da classe. Por quê? Porque os nossos profissionais, eles estão ali entregando de corpo e alma, é o dia a dia deles. Ninguém sai de casa para ir atender de uma forma inadequada a um paciente. A situação é desfavorável, a desvalorização vem crescente, então eu vi essa necessidade de fazer uma luta por uma classe que é fundamental à estrutura social da nossa nação. A saúde, ela é um dos principais pilares da nossa sociedade e o profissional de saúde é o alicerce deste pilar, então ele tem que ser valorizado. Doutora Merab, e como engajar mais profissionais e a sociedade na construção de políticas públicas de qualidade? Com a conscientização, com a informação, trazer a eles a importância desse envolvimento social. A saúde pública, ela não é construída apenas com a administração, com os profissionais. Ela é construída com o trio, a administração, os profissionais e a população. Saber usar os serviços da forma adequada, saber valorizar, entender até onde vai a atuação do profissional, entender aonde que estão as estratégias, as criações, compreender o funcionamento para que seja cobrado. Se eu tenho um civil, se eu tenho uma pessoa orientada em relação aos direitos dele, se eu tenho essa população orientada aonde está a dificuldade, ele vai cobrar onde está a dificuldade. E ali existe a chance das coisas mudarem. Além disso, capacitação dos nossos profissionais. A saúde, ela precisa ser uma capacitação constante. Não se forma um profissional e ali terminou a formação dele. A ciência da saúde, ela é constante, a evolução é constante, então cabe aos nossos gestores manter a capacitação desses profissionais, dar a esses profissionais adequadas condições de atuação, com toda a estrutura, tanto a estrutura física quanto a estrutura administrativa, para que esses profissionais possam atuar da forma certa. E tudo isso, nessa crescente de conhecimento, de preparação, de capacitação, nós vamos avançar não só na estratégia existente, como em novas. E vale pontuar que quando você estuda a estrutura do SUS, ela é realmente muito bem montada, ela é realmente muito bem escrita, só precisamos aprender a colocar ela em prática e entender que cada funcionamento daquele dali vai ter um resultado. Vou te dar um exemplo. Os nossos indicadores do SUS que foram colocados e que a maioria dos nossos municípios não estão alcançando. Se eu tenho esses indicadores alcançados, eu melhoro a saúde lá na base. Então, se eu sei
que a minha equipe está sendo trabalhada para alcançar esses indicadores e não só para alcançar apenas números. Não tratar o profissional somente como uma máquina, mas tratar o profissional como um componente dessa estratégia, eu vou alcançar resultados lá na base. E isso vai impactar andar por andar de toda a estrutura que forma a nossa assistência em saúde pública. Doutora, e você esteve na linha de frente no período da Covid-19, né, coordenando UTIs. Como foi viver esse momento tão crítico? Foi um momento de um aprendizado gigantesco, não somente Merab profissional, mas Merab ser humano. Nesse período nós tivemos aí um momento histórico para o mundo inteiro. E aí que está a minha paixão pelos profissionais de saúde, porque nessa hora eles foram e são para mim os meus heróis. Eu vi a situação do medo na vida desses profissionais, mas eu vi a manutenção da responsabilidade. Mesmo com medo, aqueles profissionais estavam ali abraçados à sua função, à sua responsabilidade. Eu vi profissionais chorando, eu vi profissionais extremamente assustados com a situação. Por exemplo, teve uma profissional que falou assim: Merab, eu tenho um filho de 8 anos e ele só tem eu no mundo. Aí eu falei para essa profissional, falei assim, e ela é uma enfermeira fantástica, tecnicamente fantástico. Eu falei assim, olha, eu preciso muito de você aqui, mas se você não puder atuar aqui, você quer que eu te leve para um outro setor que não vai ser Covid? Ela falou assim, não, eu sei da necessidade de estar aqui. Então aí foi aonde eu identifiquei os heróis os quais eu me apaixonei. Eu vou emocionar porque... Foi um período muito difícil mesmo, né, assim, ainda mais para os profissionais de saúde, né, gente? A gente entende esse seu momento. É só me dar um minutinho que eu volto, peraí. Então foi ali um momento de fogo, um momento de um crescimento muito intenso em toda essa trajetória minha. Não somente nessa parte pessoal, mas também nessa parte profissional, porque nós não tínhamos a quantidade de profissionais o suficiente para o nível de capacidade técnica. Então foi uma constância de aprendizado, todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo. Então eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. Por mais que tenha sido muito intenso, se eu voltasse no tempo, eu estaria no mesmo lugar e passaria fogo por fogo, momento por momento daquele com a minha equipe, a qual eu estarei eternamente honrada de estar nessa trincheira a qual nós lutamos juntos. E que lições a pandemia deixou para a gestão pública e saúde no Brasil? A situação do Covid, todos os acontecimentos, ele fez com que a saúde pública ela tivesse um salto. Não só a saúde pública, como a suplementar também. Nossas estruturas se tornaram muito mais capacitadas, os nossos profissionais evoluíram muito tecnicamente, nós aprendemos a lidar muito mais com situações de emergência, seja no atendimento de pacientes propriamente respiratórios ou até as demais doenças associadas, porque aumentaram muito, as doenças cardiovasculares, doenças neurais. Então, nós tivemos um salto no sentido estratégico de estrutura, de desenvolvimento em saúde pública, principalmente da urgência e emergência e principalmente da capacitação desses profissionais que atuaram durante a pandemia. Eu digo que a pandemia ela foi uma residência intensa dos profissionais de equipe multi, seja do médico, do enfermeiro, do técnico até do fisioterapeuta. Doutora Merab, sua trajetória é marcada pela defesa do serviço público. Quais valores guiam suas decisões? Eu gosto de dizer e repito, a minha bússola, ela é sempre voltada para o que é justo. Às vezes as pessoas até falam assim, o que é justo e certo. O certo, ele se altera com o passar dos anos. Às vezes uma coisa é considerada certa hoje, daqui a pouco ela não vai ser considerada certa. A gente vê isso ao longo da história do mundo. Agora, o que é justo e injusto, não. O que é injusto hoje, é injusto amanhã, é injusto sempre. Então, eu sempre tento, a minha bússola de direção nas minhas atitudes é sempre assim, gente, isso é justo. Pode ser certo, mas é justo. Entendeu? Então, por isso que eu tento sempre focar todas as minhas ações no que é justo. Como você vê o papel da mulher na liderança, especialmente na política e na saúde? Nós ainda estamos deficientes. Nós precisamos ampliar a atuação da mulher. O que eu vejo, não somente na política, mas de uma forma geral, nas gestões. Vou dar um exemplo da saúde pública, de onde eu era inserido. A maior parte da gestão na base era formada por mulheres.
a grande maior parte. Nós éramos em 30 mulheres, mas as cabeças sempre homens. Então, falta a mulher estar nas posições principais. Porque quem faz o serviço acontecer, no final das contas, são as mulheres. Então a mulher, ela precisa pegar as rédeas das posições de importância, de liderança, de representatividade em todos os aspectos sociais. Seja numa função técnica, por exemplo, nas funções administrativas técnicas dentro da saúde, ela tem que estar lá em cima, ela tem que estar nas secretarias, ela tem que estar nas funções de competência, porque a mulher, ela tem por que ela toca o serviço? Porque a visão dela é muito mais ampla, ela é muito mais social, ela vê detalhes muito mais humanos, muito mais, menos técnicos e mais humanos. E quando você junta tudo isso, você chega num resultado muito mais adequado, principalmente em situações que envolvem o social. Agora, quer uma situação mais envolvente no sentido social do que a política? Então nós precisamos da visão da mulher, que é muito mais humana, que é muito mais social, que é muito mais delicada nesse sentido, dentro das políticas, dentro das situações de representatividade do nosso país em todos os aspectos. Doutora, e sobre acesso à saúde, o que mais te preocupa na desigualdade? Infelizmente, eu sempre falo, quando o serviço é insuficiente, os que mais sofrem são os que mais precisam. O SUS é lindo, sou apaixonada por ele, mas a dificuldade administrativa com ele, a falta de subsídios adequados, torna o indivíduo que mais precisa o mais afetado. Então, nós atualmente estamos com a nossa estrutura administrativa da nossa saúde pública insuficiente para a necessidade da nossa população. E aquela pessoa que mais precisa, aquela pessoa que mais tinha que ser acolhida, no fim, é o indivíduo que mais sofre. Isso se aplica de uma forma a gerações para frente. Vou dar um exemplo clássico, que é uma outra pauta que eu bato muito, a questão do autismo. A dificuldade de nós hoje estarmos atendendo as nossas crianças autistas pelo sistema público de saúde de forma adequada, torna a nossa sociedade à frente prejudicada. Por quê? Porque a criança autista hoje, se ela é adequadamente assistida, se ela é adequadamente tratada, ela é uma criança no futuro, ela é um adulto no futuro funcional. Só que quando o serviço público ele falha, no futuro, esse adulto ele é dependente do Estado. E não só ele, o pai dele, a mãe dele. Você pega toda uma família que seria um ativo funcional para o Estado, você torna toda ela você torna toda ela um peso a mais para o Estado, porque você não fez o acolhimento e o atendimento adequado lá na base. Então, essa dificuldade para ter o acesso, ela prejudica não só a medicina, não só a saúde imediata, mas a saúde das nossas próximas gerações. Doutora, como presidente do Sindmed e diretora da Federação Nacional dos Médicos, quais são suas prioridades? Durante todo esse período da minha atuação, existem algumas pautas que são as principais dores das nossas classes de profissionais da saúde. Entre elas, a questão das jornadas, a questão da remuneração. Nós estamos com salários defasados à importância e a responsabilidade que esses profissionais carregam. Também temos aí a situação da pejotização e da terceirização dos nossos profissionais. Junto com isso, ainda vem uma situação que para mim ainda é mais abusiva ainda, que são as retenções abusivas. Vou dar um exemplo, gente. Tem município qual eu identifiquei, já inclusive entrei no Ministério do Trabalho contra mais de um município em relação a isso, que o município paga para o profissional o valor de R$ 1.890 e essa empresa que terceiriza repassa para o profissional R$ 700 e R$ 800. Então, assim, são retenções abusivas, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra a hora vil, que é o quê? Pagar de forma inadequada um profissional. O profissional médico tem lugar que está pagando R$ 60, gente. Não menosprezando as outras situações, mas uma unha está valendo isso. Agora, pensa você trabalhar um profissional que está com a vida do paciente na mão. Tem que haver uma valorização da hora desse profissional e também a questão da segurança nas atividades desse profissional. Vou dar um exemplo para você. Esses dias eu li aí uma matéria onde uma médica passou por uma situação de tentativa de estupro dentro do serviço. Na minha região da cidade, lá do lado, 60 quilômetros, teve uma médica nova, tinha acabado de pegar o CRM, levou 6 facadas. Então, assim, nós temos que dar condições de suporte
adequado na situação da segurança desses profissionais. Então, são várias pautas, entre elas as principais: a questão da remuneração, a questão da valorização, a questão da segurança e a questão da formação desses profissionais. Não adianta nós formarmos profissionais de qualquer jeito, enchermos o mercado e não darmos atendimento adequado para a população. Então, outra pauta que temos que olhar com carinho: qual está sendo a condição da formação dos nossos profissionais? Abertura desenfreada de faculdades, sem adequada estrutura, sem adequados profissionais para capacitar esses médicos, e esses médicos sendo jogados no mercado de qualquer jeito. Então, são várias pautas as quais a gente precisa correr com urgência na defesa delas. E existem projetos específicos que você pretende implementar nos próximos anos? Sim, inclusive com a federação a gente já está envolvida aí com bastante projetos. Agora a federação esteve aí numa atuação intensa, a qual eu estive presente, estive participando, que foi a situação aí da prova de capacitação técnica agora que os médicos vão fazer, né? A OAB do médico, digamos assim. Além disso, estamos aí numa pauta pesada para tentar ter piso salarial do médico, porque até hoje isso é um absurdo, o médico não tem piso salarial. Então é um projeto que precisamos colocar para frente. Precisamos colocar para frente também um projeto da hora vil. O médico não pode receber menor do que determinado valor de hora. Precisamos fazer ser lei retenção abusiva, apropriação indevida de valores referente ao médico. Se um município paga X para o médico, tem que ser a apropriação indevida de valores acima de determinada porcentagem. Então são várias leis que a gente precisa colocar para frente para proteger a assistência, protegendo o profissional. E você se vê ampliando mais a sua atuação pública ou política? Eu vejo algo em uma situação mais de simbiose. Não dá para você ampliar uma atuação apenas política se você não pensar nessa situação pública. As minhas pautas são sociais. Como que eu vou ampliar a minha atuação política e se eu não ampliar pública trabalhando a saúde? A mesma situação da mulher, a mesma situação dos profissionais da saúde. Então é algo que o meu intuito é que cresçam junto. Não é algo que eu pretendo partir somente para um lado e esquecer o outro, porque senão eu vou perder a essência de toda a base desse momento, desse passo que eu dei na direção de algo que, repito, eu sinto ser necessário um ponto justo para que as coisas possam ser revertidas ao adequado. Doutora, e quem ou o que te inspira a continuar lutando todos os dias? Acho que está muito mais relacionado a uma missão. Quando você encontra o seu lugar no mundo, aquilo deixa de ser uma missão, aquilo deixa de ser uma obrigação, aquilo vira algo fluido seu, vira algo natural seu. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo no sentido de saúde pública, de gestão em saúde pública, de defesa da classe médica. Não foi algo que eu entrei assim, vou entrar, foi algo que aconteceu. Então, eu sinto que é uma missão, eu sinto que é algo para eu estar ali, é algo para eu estar fazendo, é algo que eu sinto assim, gente, é o meu lugar no mundo, entendeu? E por isso que, para mim, é algo natural. Então, eu sinto prazer em fazer isso, eu sinto satisfação em fazer isso. É fácil? Não. Não é fácil, é estressante, é muito atrito, é impossível você conseguir, dos dois lados, de vários lados, na verdade, a satisfação de todos. Mas é aquilo que eu te disse, eu coloquei minha bússola no que eu penso, isso aqui tá justo. E do resto ali eu sinto que é natural, que é uma missão e que é o meu lugar para ser feito, a minha história é isso. E isso me traz uma certa tranquilidade, uma certa facilidade em estar fazendo esse movimento. E que conselho você daria para os jovens que querem fazer a diferença? Bem-vindos. Primeiramente, nós precisamos de pessoas que tenham na alma essa vontade de mudar as coisas. Eu até digo que Deus, ele sabe a hora de te chacoalhar para te tirar da sua conveniência, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava numa situação tranquila, mas recebi um chacoalhão para quê? Para que eu me mudasse, que eu modificasse, que eu começasse a andar novamente, que eu fosse avante, né? Então, com essa situação, eu digo a cada um que tem esse intuito, não é fácil, mas é algo necessário, é algo que precisamos.
se toda a história do mundo ela foi construída nas costas de pessoas que pegou essa frente, todos eles tiveram suas dificuldades, todos eles choraram, todos eles sofreram, mas todos eles foram necessários para que cada um de nós, eu, você, a política, a saúde pública, a saúde suplementar, a estrutura da nossa sociedade chegasse aqui. Nós precisamos de pessoas que vão avante, nós precisamos de pessoas que dão esse passo a mais. Então não é fácil, mas é necessário. Então vá, acredite em você e vá, que as coisas vão acontecer de forma fluida e com a bênção de Deus vai fazer a diferença na história, não só individual, mas na história da nossa sociedade. Doutora, e como foi construir autoridade em espaços que são majoritariamente masculinos? Não é fácil. Quer queira ou não, ainda mais assim, eu, mulher, jovem, ainda baixinha, né? Então, é uma situação de crescimento pessoal, profissional e de necessidade de mostrar em cima de provas que aquela atitude sua está embasada em algo, que não é algo da sua cabeça. É toda uma situação de um crescimento contínuo, mútuo e de muita resiliência. Eu lembro de uma situação, por exemplo, de um médico que ele virou para mim e falou assim, quando você nasceu, eu já tinha terminado minha residência. Eu falei assim, olha, o senhor estava errado e continua errado, isso não mudou. Você não ficou certo por causa disso. Por quê? Você está errado por causa disso e disso, tá certo? Não, não tá certo. Então, assim, não é fácil você criar toda uma característica de uma liderança, de um aspecto profissional de peso. Então, assim, não é fácil, mas é uma crescente. Eu sempre tentei basear as minhas condutas, que eu sempre bato no que é justo, e também tecnicamente, isso aqui tá errado por causa disso e disso, entendeu? Então você tem que basear o porquê da sua fala em algo estruturado. E isso com o tempo foi acontecendo e acabou que foi um passo atrás do outro, um dia após o outro, com capacitações, com cursos, com toda uma estrutura além da personalidade só, para poder chegar até essa posição que hoje eu me encontro. E na sua visão, quais barreiras as mulheres ainda enfrentam para ocupar lugares de liderança? Quer queira ou não, nós ainda temos uma estrutura machista. Nós ainda temos uma sociedade ainda em características mais patriarcais. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos também quebrar a própria concorrência entre mulheres. Porque é muito comum mulher falar assim, não, nós temos que crescer a representatividade da mulher, nós temos que fazer a mulher crescer na política, no mercado. Aí eu faço uma pergunta bem simples, você votou em quem? Você votou numa mulher? Então assim, nós temos que começar a colocar em prática o que nós estamos falando. Se eu estou na defesa da mulher, se eu quero a mulher representando, tem mulheres para representar, tem mulheres colocando ela ali para poder ser essa representante? Tem, não é falta, temos menos, sim, mas falta a nós mulheres, que nossa população é mais de 50% feminina, trazer a esse aspecto não somente da fala, mas também da prática. Mulheres precisam valorizar outras mulheres, não ter a outra mulher como uma concorrente, não. A trazer ela numa onda contínua de crescimento. Nós já evoluímos muito, mas podemos evoluir muito mais. E segundo ponto, cabe a cada mulher dessa que se coloca em funções de liderança, uma vez alcançadas, entender a responsabilidade disso. Uma mulher, quando ela alcança uma posição de liderança, a responsabilidade dela é muito grande, porque atrás dela vem uma história. Atrás dela vem várias outras mulheres que sofreram, que lutaram, que batalharam para que ela pudesse ter chegado nesse ponto. A nossa história, ela vem muito mais dificultosa e muito mais jovem. A mulher começou a votar há menos de 100 anos. Entendeu? Então, assim, cada mulher dessa que assume essa responsabilidade, ela tem que entender o que ela carrega. Ela não é só um nome e uma face, não. Ela é uma mulher e atrás dela tem outras várias mulheres que fez com que ela chegasse ali. Ela tem que lembrar dessa história para trás. Sim. E o que precisa mudar na sociedade para que mais mulheres liderem com liberdade e reconhecimento? Todo esse aspecto estrutural. Porque a mulher, ela vem com uma certa dificuldade além. Ela não é só uma mulher, ela é uma mãe.
ela está numa situação de uma importância muito grande em toda a formação de uma sociedade. Então a mulher, ela tem que ser abraçada de uma forma muito mais integral. Então, nós temos que trazer toda a estrutura para que essas mulheres possam ter esses espaços. Quando você traz uma mulher para vir com você, eu faço maior questão. Por exemplo, a minha equipe, ela é majoritariamente feminina. Tem 2 filhos, tem que ir na creche. Então, assim, nós temos que entender que quando nós trouxermos essa mulher, nós temos que trazer ela com todas as suas necessidades, todos os seus aspectos e tornar possível isso. E fazer com que essa situação cresça no sentido de que eu dou toda essa estrutura para que essa mulher tenha condição de vir e quando ela vier eu abraço ela nas suas necessidades, entendeu? Olha, eu tenho que buscar meu filho? Busca, mas assim que você chegar nós já vamos começar a trabalhar isso daqui. Então nós temos que trazer esse movimento sem a hipocrisia do tipo, eu quero a mulher crescendo mas eu não voto em mulher, eu quero a mulher crescendo mas eu não defendo a mulher, eu quero a mulher crescendo mas a primeira que ponta a cabeça eu falo que é interesse. Não. Nós temos que abraçar essas mulheres. Que a primeira que vá à frente traga outras várias atrás. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Merab, toma cuidado com essas mulheres que estão querendo pegar a sua onda. Eu pensei, eu quero que elas peguem a minha onda. Eu quero que eu seja a pessoa da frente da onda e que atrás de mim venha 50 outras mulheres. Quando eu era criança, nós íamos para o rio de correnteza. E uma pessoa ia na frente, quebrando a onda, e quebrava e ia mais uns 4, 5 atrás, com facilidade. Que a gente tente ser essa mulher da frente e que leve 4, 5, 6 e quantas mais atrás for necessário para fazer o movimento da mulher, a representatividade da mulher, a capacidade, o olhar da mulher suba a todas as áreas de representatividade da nossa nação. Doutora, você começou a se posicionar muito cedo, né? De onde veio essa coragem para enfrentar sistemas e injustiças? Olha, eu tenho na minha história pessoas de muita força. Eu tenho a minha avó, ela era uma mulher simples, mas até onde ela teve condição, ela foi um farol. Ela foi parteira da minha cidade quase que inteira, nasceu na mão dela. Ela não tinha condição de ser mais, mas até onde ela teve alcance, ela foi de destaque. Eu tenho meu pai, para você ter uma ideia, ele tem a 4ª série. Ele veio de uma família extremamente pobre, ele foi calçar a primeira botina dele, ele tinha 16 anos. E ele formou 2 filhos em medicina, formou sobrinhas em odontologia, todo mundo que quer estudar ele empurra. Eu tenho a minha mãe também, que é uma pessoa de extrema força. Eu digo assim, meu pai vai na frente, ela vai corrigindo atrás. Então, na minha história, eu tenho pessoas, em toda a minha genética, em toda a minha criação, eu tenho pessoas que são os meus baluartes, que são toda a minha estrutura. E tudo isso, todos esses acontecimentos me deu toda essa condição de ir para frente, de ser essa pessoa, porque eu tenho uma história atrás de mim de pessoas muito fortes. E por isso eu me sinto muito honrada de poder trazer comigo essa história de pessoas extremamente grandes na minha história, que me faz ter eles como algo, como se diz, um exemplo para mim. E, doutora, o que falta hoje para que mais jovens participem da vida pública e dos debates coletivos? Eu vejo uma situação no nosso país que a gente precisa quebrar ela, que é essa extrema polarização, para que a gente possa abrir debates mais saudáveis e trazer mais esses jovens para entender as políticas, desde a sua estratégia, a sua aplicação, como também a sua formação. Nós precisamos trazer esses novos jovens de uma forma menos agressiva. E isso, essa situação que nós estamos, de polaridade demais, acaba que afasta muito mentes que são um pouco mais tranquilas em relação a isso. Então eu acho que nós precisamos evoluir nesse sentido, trazer o debate público, entender o que é democracia. Democracia não é a minha visão, é a única, e os outros que não quiserem vamos não ouvi-los. Então quando nós começarmos a tornar todo esse ambiente um pouco mais saudável, vai ser natural começar a vir pessoas com vários tipos de mentalidade. Então, acho que nós precisamos trabalhar isso. Além disso, trabalhar isso desde a base. As nossas escolas públicas, elas não trazem o estudo da política.
que são nossas leis, como fazê-las, como usá-las, como aplicar elas. Então nós temos que trazer essa formação lá na nossa base, lá na nossa escola, do que é política, da importância do envolvimento no mundo político, na vida política. Nós estamos numa situação que ser político se tornou quase que algo ruim, algo político. Mas, gente, a sociedade ela é política. Ela é a base de toda uma formação social. Então, a política ela não pode ser destratada. Pelo contrário, ela tem que ser temperada de uma forma adequada e trazida para o debate de uma forma equilibrada, respeitando as ideias. Ainda bem que nós não pensamos de forma igual. Porque senão o que seria? Seria um monólogo, todo mundo falando a mesma coisa. Então trazer a importância disso, trazer isso na base da formação de nossa sociedade e instigar para que cada vez mais pessoas tragam esse debate e sejam valorizados nessa essência. Doutora Merab, o que precisa ser feito para garantir as condições dignas de trabalho na saúde pública? As leis são fundamentais para que sejam protegidos esses profissionais, o próprio usuário, e que essas leis sejam cobradas e praticadas. Então é necessário que nós tenhamos profissionais que estejam ali dentro, que conheçam essa dor, que conheçam a verdadeira dificuldade do profissional, que conheçam a dificuldade do usuário da saúde e nessa situação façam leis que tornem uma proteção e uma adequada aplicação delas na vida da nossa sociedade e dos nossos profissionais. Então é importante que nós tenhamos esse movimento dentro da estrutura principal do nosso país para que as coisas aconteçam e sejam seguidas dentro dessa formação nas leis que regem o país. Doutora Merab, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Primeiramente, eu agradeço a todo esse espaço aqui, a estar aqui nessa oportunidade de estar falando com vocês. E eu queria deixar a cada um de vocês, primeiramente, a força que eu sei que existe dentro de cada profissional, dentro de cada indivíduo que acorda cedo, que vai trabalhar e que necessita de uma assistência de serviço. Como também as mulheres que têm aí todas as suas dificuldades, que têm aí todos os outros aspectos sociais e que necessitam de pessoas defendendo as suas causas. Aos profissionais da saúde, eu entendo que vocês passam, eu vivo essa realidade com vocês, eu sou uma profissional do SUS, eu sou uma profissional dentro da estrutura da saúde pública e também da estrutura suplementar. E trago aqui a ideia de que não adianta falarmos que as coisas não estão boas e não tentarmos mudar ela. Não adianta a gente apenas dizer, isso daqui não está funcionando e não tentarmos resolver essa situação. Então eu convido a cada um de vocês, venha fazer parte de um movimento a favor dessas mudanças. Merab, eu não sou aquela pessoa que posso pôr a cara para bater, mas eu sou aquela pessoa que posso apoiar. Eu sou aquela pessoa que eu posso votar. Eu sou aquela pessoa que eu posso estimular uma outra pessoa que está ali tentando crescer. E para você que tem essa vontade, esse fogo, vai para frente, vai atrás de representar. Precisamos pôr pessoas boas na representação da nossa sociedade. Não adianta falar assim, a política do país não presta, mas se os bons não querem ir. Então nós precisamos levar pessoas boas para fazer essa representação. Nós precisamos apoiar pessoas boas, nós precisamos fazer esse movimento a favor do nosso mundo político do nosso país, para que a gente possa mudar a nossa nação, para que a gente possa mudar a nossa profissão, a nossa sociedade, a nossa saúde pública, a representação da mulher, as nossas crianças. É necessário mudar o movimento. É necessário irmos avante. Que conversa inspiradora! Hoje aprendemos que liderança de verdade nasce do propósito, da coragem e da vontade de transformar realidades. Obrigada, doutora Merab, pela sua presença e por tudo que representa para a saúde e para o Brasil. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse episódio e seguir o nosso podcast. Até o próximo episódio do TV Mulher Avante!